Bem, meus irmãos, boa tarde a todos, os companheiros que aqui se encontram. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2024, às 17h30, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? E nesse livro, ele é baseado em perguntas, né? Perguntas que os amigos da equipe fazem, né? E essa segunda parte, que nós estamos até encerrando a segunda parte, né? Essa segunda parte são perguntas que a equipe está fazendo para Divaldo Pereira Franco. E é o Divaldo que vai responder essas perguntas. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos nós aqui, Senhor, reunidos na casa de Francisco de Assis, que é a casa do Senhor, para conhecermos um pouco mais dos aspectos da mediunidade, da doutrinação, de todo esse trabalho que envolve o atendimento fraterno espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos ajude a ter esse discernimento, essa compreensão de tudo isso que nos tem sido apresentado, para que assim a gente possa crescer, aprender, melhorar e possa trabalhar com mais eficiência nessa seara. Então, muito obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui no item, como eu falei, agora são perguntas que a equipe do projeto vai fazer para o Divaldo Pereira Franco. Semana passada, nós iniciamos a leitura do item 74, que trata da assistência. E nós ficamos no primeiro parágrafo. Fomos ver o Evangelho de Jesus, estudamos um texto que tratava da questão da mediunidade se radicar no organismo. Agora nós vamos ver o restante da explicação do Divaldo. Mas, mesmo assim, eu vou ler a questão 74 e aí a gente prossegue. Então, a pergunta que a equipe faz ao Divaldo é a seguinte: a função do médium e a do doutrinador nas práticas mediúnicas são facilmente identificadas? De que forma os outros integrantes de uma reunião mediúnica devem participar, né? Como eles devem participar? Eles se tornarão um dia médios ou doutrinadores? Então, o Divaldo vai responder. O capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no item 11 e 12, que nós já lemos, dá-nos a resposta. No estudo ali realizado, Allan Kardec refere-se à mediunidade como sendo uma certa predisposição orgânica inerente a todas as pessoas, como a faculdade de ver, de falar e de ouvir. Então, nós vimos que a mediunidade é uma faculdade do espírito que se reflete, que se radica no organismo, enquanto nós estamos encarnados. Numa prática mediúnica, temos 3 elementos básicos do plano físico: o doutrinador, um médium de psicografia, psicofonia ou de outra faculdade qualquer, como a clarividência, clareaudiência, e o assistente, que não é plateia. Então, tem mesas mediúnicas que trabalham assim. Eu vou dizer aqui a minha experiência: dirigente, 2 doutrinadores, 4, 5 médios psicofônicos. Tem outras reuniões mediúnicas que eles colocam dirigente, 2 doutrinadores, 3 ou 4 psicofônicos, colocam também um médio de psicografia. Enquanto a reunião vai acontecendo, esse médio vai psicografando. Às vezes eles colocam médio de clarividência, clareaudiência. Outras vezes eles colocam um médio que eles chamam de médio de apoio.
muito importante o médio de apoio. Mas, ao mesmo tempo, é difícil esse trabalho de ser o apoio, né, que chama de médio de doação. É aquele que passa a reunião toda, aquele que passa a reunião toda fazendo doação. Então, olha a concentração desse médium, né? Ele passa o tempo todo ali em doação de energias para auxiliar o doutrinador e o médium psicofônico. É um trabalho muito difícil, tá? Mas ele diz aqui, e tem também uma outra que coloca um assistente, eu não sei bem a função desse assistente, mas ele diz aqui que isso não é plateia, que não é recomendado assistência na reunião de mediúnica. Só os trabalhadores, nada de plateia, tá? Então, dizer que a prática mediúnica sempre faz recordar uma sala cirúrgica, onde existem as equipes de cirurgiões, são palavras do Divaldo Pereira Franco, paramédica e de auxiliares, todos eles em função do paciente, que é o espírito sofredor que veio receber o esclarecimento. O trabalho mediúnico pode ter o caráter simultâneo de educação do médium e de desobsessão. Nós já vimos isso. Quantas vezes você está ali na mesa, o médium, o espírito chega da comunicação e ele tem essa função. Ele chega ali para receber o esclarecimento, mas, ao mesmo tempo, ele vem para nos ajudar. Que a situação dele é muito esclarecedora para todos nós, né? Então, ele diz aqui que esse trabalho mediúnico pode ter o caráter simultâneo de educação do médium e de desobsessão. Desobsessão do espírito e educação nossa. A educação nossa. De educação, olha aí, porque somos sempre principiantes. Então, nós sempre, devido ao nosso grau evolutivo, temos que nos colocar como principiantes, tá? E de desobsessão, porque os benfeitores espirituais trazem espíritos perversos, imbuídos de sentimentos maus, perseguidores contumazes para serem doutrinados. Não foi Sócrates que falou, eu sei que nada sei? Né? Não foi Sócrates? Não foi Sócrates que falou? Então, Sócrates, eu sei que nada sei. Olha a humildade. Eu não posso chegar achando que eu sou doutor de doutrinação. Então, eu estou ali para aprender. Aí ele diz aqui, todos já conhecemos as funções do doutrinador e do médium. Todavia, nem sempre isto acontece quando se trata do assistente, que não sabe como conduzir-se. Numa sala cirúrgica, o assistente é alguém sempre disposto a cooperar com o que seja necessário. Como todo assistente, como todo assistente é um médium em potencial. Ele pode dar uma comunicação em qualquer momento, esteja à mesa ou fora dela. A tradição de que as comunicações devem apenas operar-se à mesa está superada. A mesa foi um artifício de que Allan Kardec se utilizou para dar mais comodidade, pois as pessoas apoiam os braços, têm uma postura mais confortável, mais repousante. Contudo, em qualquer parte onde esteja situada a pessoa na sala mediúnica, pode estar em sintonia para os labores do intercâmbio espiritual. Então, ele está trazendo um caso aqui de uma reunião mediúnica, onde, além dos médios psicofônicos, eles têm os assistentes. É um outro tipo de trabalho que se desenvolve numa casa espírita. Sendo que é permitido aos assistentes que estão ali também darem comunicações. Então, esses assistentes, muitas vezes, ficam sentados em cadeiras e, de repente, ele pode dar uma comunicação. Seria um médium também de psicofonia que estaria também pronto a dar uma comunicação. E aí ele chama a atenção para essa questão da mesa, né? Que as pessoas vão dizer, para ter uma reunião de desobsessão tem que ter mesa. Por que tem que ter mesa?
sentam todos em círculos ali, e, de repente, não é preciso de uma mesa. Mas Kardec colocou a mesa apenas como um facilitador. Mas uma reunião uma reunião mediúnica, como uma reunião de estudo, pode se operar sem uma mesa, não é, gente? A mesa não é fator primordial, tá? Então, ele está chamando a atenção disso. Nessas reuniões onde o assistente trabalha, ele também pode dar comunicação, tá? Se ele está se ele é um médio de psicofonia, está em sintonia com o grupo, além dos médios psicofônicos, ele também é um médio psicofônico, ele também pode dar comunicação. Anteriormente, havia uma tradição equivocada, diz o Divaldo, que atribuía a existência de uma primeira e de segunda corrente. São superstições. Aquela coisa da corrente, né? Junta um grupo, dá as mãos para fazer a tal da corrente. O importante é o conjunto. E o assistente comum deve ser alguém que participe através da mentalização, da meditação, ou mesmo cooperando emocionalmente com o doutrinador, porque nem sempre este é feliz na identificação do móvel, quer dizer, do objetivo da comunicação. No momento de definir se trata de sofredor ou mistificador na linhagem da perversidade. Então, ele está dando aqui um exemplo de um outro tipo de trabalho que acontece numa reunião mediúnica. Que as casas espíritas, cada um estipula como vai ser a sua reunião mediúnica. Nesse caso aqui, ele está falando de uma reunião mediúnica, onde eles têm os médios de doação, os assistentes. E os assistentes são médios psicofônicos também, dão comunicação, ajudam o doutrinador. Tá legal? Não raro, o doutrinador fica se indicando num diálogo ainda não direcionado para identificar o problema que traz o comunicante e assim conversar com segurança. Além disso, o doutrinador às vezes se equivoca, que pode acontecer. O que é natural e humano inicia a doutrinação de uma forma que não corresponde à necessidade do espírito. E os mentores sentem dificuldade em induzi-lo para que haja uma boa recepção. No entanto, o assistente pode identificar perfeitamente o problema. Então, nesse tipo de reunião, o assistente está ali observando. Se ele perceber que alguma coisa não vai bem, ele pode interferir. Na maioria das reuniões, que tem dirigente, dois doutrinadores, 3 ou 4 psicofônicos, que não tem um assistente, esse trabalho é feito pelo dirigente. É feito pelo dirigente da reunião. Quando o dirigente ele tem 2 doutrinadores que estão presentes, esse dirigente fica fazendo a tal da sindicância, da observação da doutrinação. Se ele achar que a doutrinação não está indo muito bem, ele pode fazer o quê? Interferir e dar um outro direcionamento. Mas eu digo uma coisa, para que, na minha opinião, outras opiniões podem acontecer, podem existir. Na minha opinião, para o dirigente fazer isso, ele tem que estar muito seguro que aquele doutrinador não está indo pelo caminho adequado. Primeiro, ele tem que lembrar que existe um dirigente espiritual que está auxiliando o doutrinador. Né? Então, pode acontecer dele do doutrinador está indo bem e ele não entende. Já aconteceu comigo uma vez, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Eu estava assistindo a doutrinação, tá? Era um espírito com muita dificuldade. O doutrinador estava fazendo a doutrinação, eu, na hora, não estava captando como a coisa estava caminhando. Eu estava observando a doutrinação e fiquei observando e eu estava com dificuldade de compreender
O direcionamento do doutrinador. O doutrinador era até o Paulo Brandão. Meus doutrinadores eram Paulo Brandão e Vera Eckert. Depois, no lugar da Verinha, quando a Verinha saiu, entrou a Márcia. Mas nessa época era Paulo Brandão e Verinha Eckert. Eu não estava conseguindo acompanhar a doutrinação do Paulo Brandão, estava com certa dificuldade. Eu estava analisando, mas eu disse assim: confio no meu doutrinador. Eu confio. Então, eu deixei. Deixei. Daqui a pouco, ele chegou lá. Aí, quando ele chegou lá, eu falei: agora eu entendi o que ele queria fazer. Porque ele foi ali conversando, Paulinho, como doutrinador, espetáculo. Ele foi ali para conversando. Eu não estava eu não tinha tratado. Mas eu disse assim: vou deixar, vou deixar. De repente, ele deu aquele toque, o espírito. Aí eu disse assim: era isso que ele queria. Então, se eu interferisse, eu ia atrapalhar. Se eu interferisse, eu ia atrapalhar. Entendeu? Então, você tem que estar muito atento para saber se você deve ou não interferir. Porque eu já vi dirigentes, estou falando aqui do caso, não, nesse trabalho que o Divaldo vem apresentando aqui, é o assistente que interfere, né? Mas é o tipo de trabalho lá. No nosso caso, né, que era a mesa dirigente, dos doutrinadores, 3 ou 4 psicofônicos, eu já vi casos de dirigente que o doutrinador falou, ai, o dirigente interfere. Aí o doutrinador falou, B, sabe? Isso já deu uma confusão braba. Uma confusão braba. Porque o doutrinador se sentiu tolhido. E ele estava com razão. Por quê? Como é que ele vai aprender se toda hora há uma interferência? Não é verdade? Ele está ali, ele está trabalhando, está aprendendo também. A espiritualidade está direcionando. Você tem que dar uma certa liberdade ao doutrinador. Se ele não for bem, de certa forma, a espiritualidade também está lá, vai ajudar. E depois tem avaliação. Mas se você toda hora. Então, já aconteceu o caso do companheiro, até, no caso, eu que dirigia a área mediúnica da casa, o doutrinador pediu até para trocar de mesa, porque ele se sentia perseguido. Entendeu a problemática que se criou? Depois, para vocês verem uma coisa, quando o doutrinador trocou de mesa com outro trabalhador, com outro dirigente, que era fantástico, muito bom, ele foi uma maravilha. Então, alguma coisa tinha, não é? No outro trabalho, ele foi maravilhosamente. Ficou anos. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Com esse negócio de interferir. Eu falo da experiência que eu tive. Então, aí ele vai dizer aqui, né? Pode haver, o doutrinador pode não estar indo bem? Pode, sim. Às vezes ele não está indo bem porque no dia ele não chegou bem na casa. Ele pode estar com um problema particular que vai interferir. Isso é humano, gente. Isso é humano. Né? Por mais que a gente procure estar bem, pode acontecer naquele dia, né? Ô, Rose, Oi. eu passei por isso. Quando eu fui doutrinadora, e a dirigente toda hora se metia na minha doutrinação. O que isso causou em mim? Me travou, me tolhiu. Eu achava que eu não servia para nada. Tanto Também é que tem. eu saí daquela mesa. Me fez muito Pode, mal. pode a pessoa ficar inibida. A pessoa fica inibida. Poxa, será que eu não sei fazer o trabalho? Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, ele diz aqui, né?
O doutrinador às vezes se equivoca? Sim, mas o Divaldo coloca o que é natural e humano. Inicia a doutrinação de uma forma que não corresponde à necessidade do espírito. E os mentores sentem dificuldade em induzi-lo para que haja uma boa recepção. No entanto, o assistente, no caso o dirigente, pode identificar perfeitamente o problema. Na mesa que não tem assistente, tem dirigente, isso pode acontecer. Cabe-lhe, neste caso, concentrar-se ajudando o doutrinador, enviando mentalmente a mensagem acertada para que ele encontre a diretriz segura na orientação a ser ministrada. Então, a equipe da reunião tem que estar muito bem concentrada e em vibração para o doutrinador e para o médium, enviando as melhores energias, porque às vezes chegam à mesa espíritos de muita complexidade, de muita dificuldade. Chegam à mesa, às vezes, espíritos que têm problemáticas semelhantes às que nós temos e que não conseguimos resolver. Isso já tem mais de 25 anos, né? Eu uma vez doutrinei um espírito que realmente me trouxe muita dificuldade. Porque ela passou por uma situação que eu sempre tive um medo terrível. Morte de filho. Era um espírito que morreu num desabamento desses de chuvas, em algum lugar. Isso deve ter acontecido há mais de 40 anos. Só que esse espírito nunca se recuperou. E detalhe, né? Não é fácil para ninguém se recuperar de uma situação dessa. Mesmo que ela não tenha desencarnado, mas se perder um filho num desabamento desse aí. Aqui em Petrópolis teve o caso, né, de uma senhora que ela passou uma semana procurando o corpo da filha dela, que era adolescente. Ela vinha aqui para o Morro da Oficina, né, para o Morro da Oficina, ela pegava enxada, ela era magrinha, e ela ficava cavando, 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 e ela dizia assim, eu vou encontrar minha filha. Quando teve aquele senhor que ficou procurando o filho que morreu no ônibus dentro, ele ficou semanas, ele vinha para o Rio e ficava procurando o filho dele. É um trauma, é um trauma que essa criatura vai carregar durante muito tempo, a não ser que seja um espírito muito forte, muito bem resolvido, vai carregar esse trauma. Aquela cena do ônibus que eu vi, eu sou traumatizada até hoje. Toda vez que eu passo, né? Como é que é o nome daquela rua? Pela rua Washington Luiz, onde houve o problema dos ônibus, eu tenho que passar por ali, às vezes eu passo por ali, o tempo não está muito bom, eu me sinto mal só de passar pela rua com o rio. Gente, se você vê em um rio, dá raiva. O rio é estreito, errado o estreito, mas naquele dia encheu tudo, virou mar. E aí os ônibus boiaram. Tanto que quando a água baixou, os ônibus estavam presos dentro do valão, bem estreitinho o negócio lá. Mas toda vez que eu passo por lá, esteja dia de sol ou esteja dia de chuva, eu me sinto mal. Eu sempre passo e digo, ai, tomara que passe logo por aqui, porque toda vez que eu passo por aqui, eu tenho uma sensação tão ruim, eu me sinto tão mal, porque aquilo que eu vi na televisão me traumatizou. Sabe, aquelas crianças, aquelas pessoas em cima do ônibus, aquilo me incomoda profundamente. Eu mesmo digo para ele, eu não gosto dessa rua. Eu não gosto dessa rua. E eu não gosto da Washington Luiz. Não gosto daquela rua. E eu já falei para ele, por nada desse mundo eu moraria nessa rua. Eu não gosto dessa rua por causa daquele fato que aconteceu. Imagina quem viveu esse terror. Então, esse espírito, né? Ele passou por um momento desse, desbarrancou tudo. Ela morreu junto com a filha, mas ela em prantos, desesperada, ela dizia: eu ainda botei a mão na mãozinha dela, mas eu senti quando a lama tirou a mãozinha dela da minha mão. Esse era o ponto capital. O momento que ela sentiu a mão da filha escorregando. Talvez se ela morresse agarrada com a filha, ela não tivesse ficado tão trauma. Mas o trauma dela foi
quando ela sentiu a mão da filhinha dela, que devia ter uns 6 anos, escapando da mão dela. E ela falava isso chorando, chorando. Na época, o médium psicofone era o Bira. Era o Bira que era o psicofônico, né? E eu doutrinando. E ela falava chorando, e eu chorava também, porque era o meu grande medo. Entendeu? Então, o médium chorava, porque, dando a comunicação da nossa irmã, que espero em Deus que ela já esteja muito melhor, e eu chorava também. As lágrimas desciam, né? Então, é difícil. Com a ajuda da espiritualidade, nós conseguimos, né, nos acalmar, que era eu e ela, né? E nós dois nos acalmar, e a espiritualidade a levou, né, acompanhou, e eu fui me acalmando, porque, olha, eu nunca esqueci dessa doutrinação. Foi a doutrinação que mais... Talvez o que ela precisasse era só externar Exatamente, fazer a catarse, né? Fazer essa e catarse. receber essa. E receber esse carinho que eu também fiquei, né? Era bom, meus filhos da época eram pequenos. Pedrinho e Carolina eram pequenininhos. Pedrinho devia ter uns 6 anos, Carolina uns 9 anos, né? Eram crianças bem pequenas. Então, houve aquela identificação, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil. Inclusive, na época, eu me lembro, né? A Rosângela ainda também era psicofônica nessa época, o pai do Bira, seu Oliveira, também era psicofônico, de outros. Ninguém mais deu comunicação. Era só ela, eu e ela. Ela era só, não houve mais nenhuma comunicação naquele momento, né? Então, foi uma das coisas assim muito, muito tristes para mim, né? E muito difícil para ela também, né? Mas, graças a Deus... São lições que a gente aprende, São né? lições que a gente aprende. E entender que isso é normal. Porque se eu tivesse ficado ali fria perante aquilo, Jesus, entendeu? Então, foi errado. Não, foi normal, natural. Uma criatura se sensibilizando pela dor da outra. Isso é mais do que humano, né? Ou melhor, isso é humano. Mas ela está desencarnada. Mas é um ser humano que passou por uma tragédia. E a gente se sensibiliza. Outras pessoas da reunião também choravam em silêncio. Todos se sensibilizaram com a dor da companheira, né? Então, a mesa mediúnica traz essas questões para a gente. E a gente tem que procurar, né? E aqueles que não estavam participando, estavam ali chorando também, estavam também vibrando em prece para levar aquele carinho, aquele amor àquela companheira, que com certeza, né, foi muito amparada pelas vibrações do grupo e da espiritualidade também, porque não foi por acaso que ela foi trazida ali naquela mesa, naquele momento, para receber esse choque anímico, né? Compreende também, Esse carinho, esse amor. não foi por acaso que essa criança. Não, nada é por acaso. A gente sabe, a gente sabe o motivo de ser. Nessa hora, esses motivos, né, é a dor de uma mãe. É a dor de uma mãe, a dor de alguém que, eu uso o termo perdeu, né? Perdeu alguém muito querido, né? Ela desencarnou também. Ela desencarnou também. Você precisa compreender que esse é o fato da vida. São fatos da vida. Para você também. Sim, sim. A gente entende o porquê, mas o momento é de dor, né? O momento é traumático. Compreender, né? E a gente é humano, isso, a gente sofre com esse tipo de coisa, né? Quando nós sofremos vendo esse impacto aqui que teve em Petrópolis. A gente sabe que foi um resgate coletivo, tudo isso a gente sabe, né? Mas a dor daquela mãe com a enxada cavando para que ela queria a filha dela, né? A gente se sensibiliza, se toca por isso. A gente sabe que está tudo certo, mas é a dor, né? Dessa situação do sofrimento do outro, que se torna também o nosso sofrimento. É a tal da empatia, né?
Então, o Divaldo diz aqui, é muito comum em todos os grupos, por indisciplina mental dos assistentes, quando se trata de entidades ou perversas, fazer-se o jogo do desencarnado, não colaborando com o doutrinador, principalmente quando se trata de discussão, que, aliás, deve sempre ser evitado. Também tem esse outro lado. Às vezes o espírito chega fazendo gracinhas, fazendo piadinhas. E aí, o grupo que está ali, ao invés de se manter em prece, vibrando, dá risadinha, acha engraçado também. Pronto, perdeu ali. Porque os espíritos obteram. Vem esse trabalho, fazendo graças e piadinhas, ele está lá na dele. Ele está jogando verde para colher maduro, tá? Agora, aí você olha para um médium e rindo. Ah, engraçado, ele engraçado. Pronto. Era o que ele queria para desequilibrar o grupo. Então, frequentemente, o assistente fica torcendo porque o espírito perturbado vença a querela, né? E até sente uma certa euforia quando nota o embaraço do orientador, porque tem gente que é assim, vai que o trabalhador que está ali na mesa não gosta do doutrinador. Às vezes, a gente não sabe o que vai no coração das pessoas. Às vezes ele tem um probleminha lá com o doutrinador, não é muito simpático o doutrinador. Então, ele fica torcendo pelo espírito, para que o espírito deixe o doutrinador em maus lençóis. Gente, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Às vezes, por exemplo, um colega vai dar. Você está fazendo um trabalho, né, na casa espírita, num grupo de estudos. E hoje é o dia do fulano de tal. Às vezes o dirigente do grupo diz assim, cada um vai fazer uma tarefa, vai explicar. Às vezes alguém que está aqui, participando do grupo, não gosta do outro. Aí quando o outro vai apresentar o trabalho dele, fica torcendo. Tomara que erre. Tomara que o aparelho não funcione. Tomara que ele faça uma apresentação. Entendeu? A gente não sabe o que vai no coração das pessoas. A gente não sabe. Né? Você não sabe o que vai nos corações das pessoas. Então, às vezes, uma pessoa está rindo para você. Já aconteceu comigo. A pessoa está rindo para você. A pessoa está trabalhando com você. A pessoa está ali, né? Já aconteceu isso comigo. Eu estava numa reunião com a direção da casa e estou eu elogiando a Benção, meu parceiro de trabalho, e a direção da casa vira para mim e olha para mim, tipo assim, será que ela não se manca? E fala para mim assim, você não percebeu ainda não? Você olha com aquela cara de que não sabe do que está acontecendo. Essa pessoa que você está elogiando o tempo todo trabalhando com você, ela está puxando o seu tapete. Você não percebeu ainda? E eu fiquei assim com aquela cara de pasma, que eu não acreditei. Não acreditei. Eu disse, isso aí, tá vendo? Você não está vendo? Não estava vendo, eu não estava percebendo. Mas isso acontece em todo lugar. Isso acontece em todo lugar. E isso acontece por quê? Porque nós somos humanos. Se fosse um planeta perfeito, ninguém fazia isso. Não é? Isso não acontece nos nossos trabalhos. Às vezes você tem um funcionário, alguém que trabalha com você, e você acha que é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E a pessoa está tramando contra você, a tua derrubada. E você só percebe quando você cai. Isso acontece, gente. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Então, o Divaldo está falando aqui. Frequentemente, o assistente fica torcendo para que o espírito perturbado vença a querela. E até sente uma certa euforia quando nota o embaraço orientador. Não se dá conta que, nesse estado mental, entra em sintonia com o espírito malfazejo, que exterioriza uma radiação capaz de ser absorvida por qualquer pessoa na mesma faixa mental. Então, o espírito está ali
fazendo gracinhas, porque tem uns que chegam e parecem muito espirituosos. Muito espirituosos. Você tem que ficar naquela mesma posição, vibrando, e não achando graça. Ih, mas como ele é um comediante, ele é tão engraçado. Não era o que ele queria. Naquele momento, ele pode envolver você. Por quê? Porque você está na mesma faixa mental dele. Quem nos ensina isso é Ivone do Amaral Pereira. Ela conta uma história, nós estudamos no livro Devassando Invisível, que ela estava trabalhando médio psicofônica na reunião mediúnica. Ela era bem jovem. E aparecem os espíritos desse, muito espirituoso, contando coisinhas engraçadas. E ela começa a rir. Naquela hora, ela tomou um puxão de orelha, acho que foi do Charles ou do Dr. Bezerra, dizendo para ela: não entre, não ache graça, não entre na faixa mental dele. Porque ela achou, ela estava ali, né? E o espírito falando umas coisas através de outro médium, e ela deu aquela risadinha, tipo assim, que coisa engraçada. Na mesma hora, puxão de orelha nela. Fique em prece, não entre, porque se você fizer é o que ele quer, conquistar para dividir, ou dividir para conquistar. Divide o grupo e conquista. Divide para conquistar. E eles são muito inteligentes, sabem fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que estar atento ao que ele está dizendo aqui. Ou seja, o assistente tem um papel preponderante para o êxito do trabalho mediúnico. Se, às vezes, o processo das comunicações não está ocorrendo com sucesso, em grande parte a responsabilidade é da equipe auxiliar, tá? No caso da mesa que tem assistente, tá? Na mesa que eu trabalhei nunca teve assistente, tinha o dirigente, que é quem estava sempre observando o trabalho. São a eficiência e a qualidade do trabalho dessa equipe que sustenta o valor da obra. Então, toda a equipe é responsável. Toda a equipe é responsável. Não tem a coisa de, isso é problema do dirigente, isso é problema do doutrinador. Toda a equipe é responsável. Por outro lado, disse Divaldo, nos trabalhos mediúnicos, o assistente deve aproveitar o momento para meditar, acompanhando as comunicações. No caso nosso, é normalmente o dirigente, né? Ao invés de se deixar envolver pelo cochilo. Também tem o tal do cochilo. Aquele que não está dando comunicação, e até mesmo o dirigente. Está o pessoal dando comunicação e o dirigente está lá. Daqui a pouco. Então, isso acontece. Com psicofônico, acontece com doutrinador, acontece com dirigente. Está lá, ó. Daquela, não, eu tava no plano espiritual, estava nada, estava cochilando. Então, ele diz aqui, realmente fica monótono o transcorrer de uma prática mediúnica quando a pessoa não se integra nos detalhes do que ali acontece. Somente assim procedendo consegue o assistente libertar-se do desejo de dormir ou de ser acometido por mal-estar, o que sempre ocorre quando a pessoa não se concentra para acompanhar atentamente as comunicações que estão acontecendo. Então, no caso assistente, aqui vamos pensar no dirigente. Você tem que estar atento ao que está acontecendo. Você tem que estar integrado no trabalho ou no estudo. Às vezes você está num estudo, assistindo uma palestra, um seminário, um encontro ou no estudo. O assunto está se desenvolvendo ali. Se você não se integra, você dorme, porque você se afasta do trabalho. Entendeu? Então, às vezes, isso acontece. Você está assistindo um seminário, um encontro, mas você não consegue, sabe, se integrar naquele ambiente. Aí o encontro está lá, super interessante, você começa a cochilar. Você não toma cuidado até cair da cadeira. Nos estudos também. Você tem que se colocar dentro daquele momento. Dissipar, mostrar interesse. Senão,
O corpinho está ali, mas a mente não está. Então, o que ele diz aqui? Aí fica monótono, quando você não se integra no estudo. Então, em qualquer coisa, se você não se integrar, fica monótono. Tá? Então, ele diz aqui, quando a pessoa não se integra nos detalhes, o que acontece? Somente assim, procedendo, consegue o assistente ou o dirigente libertar-se do desejo de dormir ou de ser acometido por um mal-estar. Tá? Porque às vezes a pessoa começa a sentir, ai, sente dor aqui, sente dor ali, dor de barriga, dor isso, dor aquilo, porque ele não está concentrado no trabalho. Para dinamizar a sua participação, o assistente deve manter-se em atitude oracional para auxiliar o comunicante, penetrando no seu problema, porque isso é de muita relevância. Observa-se com frequência que alguns embaraços do terapeuta espiritual são decorrência não só do seu despreparo, como também da falta de cooperação mental do grupo. Às vezes o doutrinador tem dificuldade, não é apenas porque ele não está conseguindo acompanhar o raciocínio do espírito. É porque a equipe não está colaborando e está até atrapalhando com pensamentos que ficam voando que nem barata voa. Um está pensando na comida, outro está pensando o que vai fazer quando sair dali, outro está preocupado se o supermercado vai estar fechado quando ele saiu e não vai dar para comprar 1 litro de leite. Entendeu? E aí o doutrinador pode não ir bem, não é porque ele não esteja preparado, é porque a equipe não está colaborando. Você escreveu um exemplo? Quando você tem uma reunião pública, normalmente a gente tinha o nosso salão, às vezes haviam reuniões que os médios ficavam numa sala separada. Outras vezes os médios ficavam nas primeiras fileiras. Por quê? Para dar sustentação para o palestrante. Quantas e quantas vezes o palestrante, ao final da reunião, disse assim: eu agradeço a equipe de sustentação da casa, porque eu aqui, enquanto estava dando a palestra, eu senti o apoio, a vibração que veio de vocês. Porque, às vezes, o palestrante tinha que falar de alguns, fazer um estudo na casa de um tema, às vezes, complicado, ou, às vezes, até complicado para ele. E os médios ali, concentrados, vibrando, transferiam essa energia para ele. Agora, quando você tinha os médios, um dormindo, o outro jogado assim, muitas vezes você via o palestrante fazer isso para conseguir manter a vibração. Daí a importância dos médios, ou estando separado, ou estando sentado no salão, estarem atentos, participando, porque a reunião pública é uma das maiores reuniões de desobsessão e de cirurgias espirituais que existe. Por isso que é recomendado na casa que durante a reunião pública não haja nenhuma outra atividade acontecendo paralela. Porque a espiritualidade está ali na reunião pública. E as pessoas vão à reunião pública e trazem suas questões. E a espiritualidade estando ali vai amparar, ajudar a questão ali. Por isso que a reunião pública é considerada uma das maiores, a maior reunião de tratamento espiritual e cirurgias espirituais que vão ocorrer na reunião pública, além de esclarecimento. Entendeu? Então, a concentração é importante para ajudar o doutrinador. Então, ele chama a atenção disso, né? Ele diz aqui, como também da falta de cooperação mental do grupo, que não estando sintonizado, deixa de oferecer os meios para uma ligação mental com os mentores e com a entidade comunicante. Por fim, todos os assistentes devem manter-se em atitude receptiva, quer dizer, todo o grupo.
em atitude receptiva, porque a manifestação mediúnica pode irromper a qualquer momento, em qualquer um deles, não necessariamente com caráter obsessivo, mas também inspirativo, positivo. Pode surgir uma ideia edificante, um pensamento feliz, e cabe à pessoa, no momento do silêncio, exteriorizar essa emoção, que pode ser o começo de uma manifestação do desdobramento de faculdades embrionárias. Então, pode vir uma mensagem do orientador, do mentor ao final da reunião. No caso, aquele assistente, no caso de terem esses assistentes, ele pode dar uma comunicação e ali está dando início ao trabalho de psicofonia. Então, é preciso estar integrado no trabalho, porque se um estiver desligado, prejudica o conjunto e dá trabalho para a espiritualidade, que vai ter que isolar aquele indivíduo ali, né, para não comprometer a reunião. Desta forma, o assistente deve colaborar positivamente com as suas emissões positivas no transcorrer das comunicações, pois ele é uma espécie de auxiliar de enfermagem na cirurgia mediúnica, falando da casa que tem o trabalhador assistente, que aqui a gente pode considerar como doutrinador, né, um médio de doação, essas coisas. Da sua mente devem sair recursos energéticos para o trabalho anestésico a benefício do paciente desencarnado. A sua participação deve ser ativa e vigilante em todas as atividades ocorridas durante os trabalhos ali desenvolvidos, suplicando ajuda espiritual, acompanhando e observando os diálogos, ele se transforma numa peça imprescindível na cooperação para o bom êxito das tarefas de intercâmbio espiritual. Esse trabalho normalmente é feito pelo dirigente, né? Isto posso constatar, diz o Divaldo, muitas vezes em estado de desdobramento, pois enquanto os amigos espirituais escrevem, ou mesmo estando incorporado, acompanho os acontecimentos e anoto o que se passa no transcorrer dos labores. Olha aqui ele falando como ele, a capacidade mediúnica do Divaldo. Olha o que ele disse aqui. Eu posso constatar isso, porque no estado de desdobramento, enquanto os amigos espirituais escrevem, ele, no estado de desdobramento, psicografando. A mão ali está escrevendo, O mas corpinho está ali. Ele está psicografando, mas está desdobrado. Tá? Ele está desdobrado, psicografando e, ao mesmo tempo, observando. Isso também acontecia quando ele era psicofônico. Ele diz também, enquanto psicofônico, estando também incorporado, ou mesmo estando incorporado, ele também tinha condições de acompanhar os acontecimentos e anota o que se passa no transcorrer dos labores. Então, psicografando, em desdobramento, ele, ao mesmo tempo, psicografa e, como está desdobrado, observa o que está acontecendo à volta dele. Ou ele, estando numa psicofonia, falando, mas, ao mesmo tempo, sabendo o que está se passando ao redor. Um médium educado, com muitos talentos, lembra? Quando a prática mediúnica termina, e as pessoas fazem perguntas sobre esta ou aquela particularidade, lembro perfeitamente da ocorrência dos vários detalhes. Quando termina a reunião mediúnica, e as pessoas muitas vezes vão conversar com ele, ô Divaldo, isso aconteceu, isso na reunião, ele diz que lembra tudo o que aconteceu. Aí ele diz aqui, lembro-me perfeitamente da ocorrência dos vários detalhes, como sejam os diálogos, as comunicações, as condições das entidades sofredoras, os espíritos amigos que estão presentes na reunião, etc. É a lucidez da mediunidade. Então, ele está trabalhando na psicofonia, na psicografia ou na doutrinação, ele está fazendo o trabalho, mas tem a lucidez de acompanhar tudo o que está ocorrendo. Por quê? Porque ele está integrado no trabalho. Tá? Isso é muito importante. Então, o médium, isso
em qualquer aspecto, não só na mesa mediúnica. Quando você está participando de um grupo de estudo, você tem que estar integrado no trabalho, prestando atenção no que está sendo dito, podendo dar a sua colaboração, porque eu acho importante, se a pessoa tem o conhecimento, e o conhecimento está em relação àquele assunto, dê a sua colaboração, fale alguma coisa, olha, isso, eu já vi isso acontecer, dê a sua colaboração, para que todos recebam aquele conhecimento, porque às vezes até a mesma pessoa que está dando o curso, ela não está sabendo daquilo que você sabe. E quando você dá a sua participação, você está colaborando com todos. Então, isso faz com que a gente fique integrado, porque você está atento. Ou ele falou isso, e eu li isso, então, gente, ó, eu li isso, então, você está participando da reunião. Entendeu? Então, esse deve ser o nosso papel. Realmente estar presente por inteiro naquele trabalho, porque a espiritualidade está aqui, ela está ali, né? Intuindo a gente, inspirando. Às vezes é um amigo espiritual que nem está podendo no trabalho, ele está participando, mas ele também sabe, aí ele inspira alguém do grupo. Isso que nós vimos, nós participamos, lembra do desdobramento que a gente encontrou, trocou esse assunto, aí a pessoa que está ali coloca por inspiração de alguém que está participando do estudo. Esse é o dinamismo. Tem que ter esse dinamismo, senão fica uma coisa chata. Um fala e ninguém mais. Então a gente tem que... porque é com a troca que a gente cresce. É com a troca que a gente cresce. Né? No bloco do eu sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Hein, Rose, eu vou falar exatamente disso que está acontecendo. Às vezes a gente não fala, eu, por exemplo, para não atrapalhar. Então, foi bom isso que tu falou, que esclareceu, que a gente vai realmente se colocar mais, né? Quer dizer, a gente não faz isso para não atrapalhar. Não atrapalha nada. Pois é, ignorância mesmo. É só ligar o microfone e falar, dar a sua colocação. Pois é. Porque Muitas vezes a gente está louca para falar, mas não quer. todos nós temos experiências. Com certeza. Diferente do outro. E a gente tem que colaborar com as nossas experiências, porque aí todo mundo cresce. Então, gente, semana que vem, questão 75. Vai ser dia 1º de março de 24, já, né? Já vamos para o 3º mês do ano, já está correndo. Então, questão 75, 01 do 3 de 24, tá bom? Então, nós vamos Ana Constantino, a nossa reunião de irradiação para os encarnados. Se alguém desejar participar, é só nos comunicar, tá? Vai começar daqui a pouco. Então, a gente só vai ter um intervalozinho aqui, daqui a pouco a gente começa para beber uma aguinha e dar uma descansadinha e a gente volta para a nossa irradiação dos irmãos. Gente, uma boa noite para todos, tá? Que Deus abençoe, ó. Boa noite, queridos. Um beijo para todos. Que o Senhor nos abençoe e que nos fortaleça e que nos ajude para que a gente para que a gente possa nos manter firmes na nossa caminhada, buscando a nossa autoiluminação, porque só assim nós conseguiremos vencer essa etapa, né? Que é a etapa mais importante da nossa vida, é o momento, é o agora. Tchau, gente. Fiquem em paz. Deus abençoe. Bom, Obrigada,